Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Qual é o nosso conteúdo da aula de hoje? Cultura afro-brasileira e o racismo estrutural. A gente vai entender aqui a relação da cultura afro com a questão do racismo estrutural, ou seja, como o racismo estrutural contribui de forma negativa, veja só, de maneira negativa, para a preservação da cultura afro-brasileira. E o que de fato é racismo estrutural? A gente ouve muito nos meios de comunicação essa expressão racismo estrutural, porém a gente ainda tem uma certa dúvida do que de fato é e qual é a sua relação com a ideia de racismo, com a ideia de discriminação e preconceito. Então, diante disso, para quem não me conhece, sou o professor Marcos, professor de vocês aqui de Sociedade e Cultura das videoaulas remotas, das aulas remotas. Lembrando dos nossos acordos. Qual é o nosso acordo mesmo? Alguém lembra aí? Lembram? Que é, sobretudo, a realização da atividade. Então, você realiza a atividade, faz a atividade tudo bonitinho. Não é apenas assistir a videoaula, não é apenas estar pulando. Não, você assiste a videoaula na íntegra, pode estar utilizando como suporte a apostila e realiza a atividade, tira a foto e envia para o seu professor, a sua professora de Sociedade e Cultura. Lembrando que, professor, por que você está trabalhando esse tema aqui? A gente sabe que o mês de novembro é um mês de reflexão, na verdade deveria ser diário, todos os dias, todos os meses do ano, sobre a cultura afro-brasileira e a questão do próprio racismo em si, como uma forma de combater determinadas práticas racistas, tá? Refere-se aí uma forma de tentarmos dialogar sobre a cultura afro, né, Semana da Consciência Negra. Então, diante disso, está aqui a justificativa desse tema, beleza? E voltando aqui aos acordos, antes, né, que eu esqueça, é a realização da atividade, como eu já mencionei, ao mesmo tempo saliento que, no decorrer de minha fala, vá fazendo anotações, tanto dos slides, como também de minha fala, coloque a data que você assistiu essa videoaula, e a partir daí você tira a foto tudo bonitinho, envia para o seu professor, olha, professor, estou acompanhando aqui as videoaulas, viu? Deixe o seu comentário aqui abaixo, o seu nome, o nome da escola onde você estuda, onde você mora, enfim, se você está gostando das videoaulas, o que você achou do tema hoje. Então, hoje é um conteúdo novo, né? Vou trabalhar bem de forma mais específica, mais detalhada, e na semana seguinte eu vou dar apenas um reforço desse conteúdo, tá ok? Então, vejam só, o primeiro ponto que eu trago é sobre a cultura afro. Então, se a cultura é afro, eu já estou dizendo que é uma relação entre a cultura afro, a cultura africana, e a cultura brasileira. Destaco, desde já que cultura brasileira enquanto país. A África é um continente, ok? Então, conheça os elementos que marcam as contribuições dos povos africanos. As principais características da cultura afro-brasileira estão expressas nos diversos aspectos e elementos culturais presentes em todo o território nacional. Isso daí é fato, né? Contudo, apesar da enorme capilaridade, ou seja, apesar de sua enorme diversidade, que as contribuições dos povos africanos têm para a cultura brasileira, é importante ressaltar que ela não se apresenta da mesma forma em todo o território. Isso se deve ao fato de que o processo de exploração da mão de obra escrava não se deu de maneira igualitária em todo o país. O que é que essa informação vem trazer de esclarecedor e explicativo para a gente? Que a gente sabe que a formação da identidade brasileira foi por meio do contato de diferentes culturas, né? Da cultura africana, da cultura europeia, destaco ali da cultura espanhola e a cultura portuguesa, e também dos povos indígenas que aqui residiam. Muitos acabam dizendo que a história do Brasil começa em 1500 com a chegada dos portugueses. Pelo contrário, os povos indígenas existiam aqui. Então, bem antes dos portugueses chegarem em solo brasileiro, já existia ali toda uma relação de troca de experiência com os povos indígenas. E cabe a gente estar dando respeito a esse aspecto que é tão preponderante para a formação da nossa identidade. Então, diante disso, eu destaco o seguinte ponto. O Brasil é um país, isso é fato. Então, a cultura africana chegou aos diversos pontos do Brasil de diversas formas, de diferentes maneiras. As experiências, as trocas, os ensinamentos, os saberes, as crenças, os costumes, as culturas ocorreram de forma diversificada. A cultura africana, quando chegou na região sul,
já foi de um outro viés. Quando chegou na região Nordeste, já é um outro viés. Então, automaticamente, a circulação de diferentes culturas sobre o território brasileiro contribuiu para essa diversidade dentro da diversidade. Parece até um pouquinho contraditório, né? Repare, ó, a diversidade, que é o Brasil enquanto território, chegando com essa diversidade da cultura africana dentro da diversidade da cultura brasileira. Então, isso fez com que gerasse ali um processo que ficou conhecido e que é discutido bastante hoje, inclusive já mencionei aqui várias vezes sobre o hibridismo cultural. Professor, o que é o hibridismo cultural? Hibridismo cultural é a circulação de diferentes culturas e povos sobre um mesmo território, sobre um mesmo espaço, onde tem interação social, onde tem troca de conhecimento, troca de ensinamentos, experiências, diálogos, conversação, tá? Então, isso daí faz parte de um hibridismo cultural. O Brasil, desde a sua formação, desde o processo de colonização, viveu e vive aí um hibridismo cultural constante. A todo tempo, nosso povo, os brasileiros, estão tendo contato com diferentes culturas ao mesmo tempo. Então, diante disso, essa primeira informação aqui são as contribuições dos povos africanos para a cultura brasileira, tá? Então, essa imagem aqui, eu gosto muito dela, porque ela consegue representar algumas contribuições da população africana na cultura brasileira. O que é que a gente pode encontrar aqui? O que é que nós temos de legado desses povos? Primeiro, caçula, expressões, né, do dia a dia, mas ao mesmo tempo são expressões de objetos, de culinária. Então, nós temos, olha, moleque. Moleque é uma expressão africana. Caçula é uma expressão africana. Dengo, expressão africana. Cachimbo, a gente sabe que é um objeto que é de origem africana. Abadá, axé, dendê, cuíca, que é um instrumento musical. A macumba, que pode ser, sim, um instrumento musical, mas aqui também é um ritual que pertence ali à religião do candomblé. Sobre essa questão da macumba, deve-se destacar e de maneira insistente e ao mesmo tempo necessário e preciso que durante muito tempo e até nos dias atuais, sobretudo nos dias atuais, a macumba ela foi generalizada. O que significa dizer? Que diversos pensamentos errôneos e estereotipados foram destinados à ideia de macumba. Então, diante disso, a gente tem que tomar o máximo de cuidado com o que a gente pensa sobre esse ritual. A macumba é um ritual que pertence à religião, tanto do candomblé como da religião da Umbanda. Na verdade, são de religiões de matriz africana. Mas que, devido à questão do preconceito e da discriminação, foi posto a ideia de macumba de forma errônea. Então, a ideia que você tem de macumba, às vezes, foi estereotipada, influenciada por uma pessoa que disse isso, por uma pessoa que disse aquilo, tá? Então, a gente tem que saber definir, de fato, o que é macumba. Macumba é um ritual religioso, pronto, que está ligado às religiões de matriz africana. Os pensamentos que vêm posteriores são pensamentos totalmente errôneos, errados, tá? A cachaça, o fubá, tá? São tudo muvuca, são tudo expressões e objetos ligados à religião, à cultura africana, tá? Então, vejamos só. Dito isso, é importante destacar que esses elementos podem ser encontrados nas diversas expressões da cultura. Sendo assim, para apontar as principais características da cultura afro-brasileira, é preciso analisar a música, a dança, as crenças, as festas populares, a culinária e as religiões existentes no país. As contribuições dos povos africanos fizeram com que essas formas de expressões da cultura fossem carregadas de heterogeneidade e riqueza. Heterogeneidade significa diferença, tá? Onde um aspecto acaba se diferindo, ou seja, sendo diferente um do outro e, ao mesmo tempo, contribuindo para uma riqueza, para uma diversidade e para um leque cultural. Então, aqui nós temos a relação entre cultura afro-brasileira e, ao mesmo tempo, como se deu todo esse processo e como essa cultura ela é nos apresentada durante o nosso dia a dia. Como é que a gente consegue perceber no nosso dia a dia a cultura, a dança, a culinária dos povos africanos, ok? Então, é esse aí o aspecto. Pronto. Agora, já definindo o que é cultura africana, eu vou definir agora para vocês o que é um racismo estrutural.
A gente sabe que a cultura africana sofre a todo tempo, todos os dias, racismo. Práticas e atitudes racistas que acabam discriminando as pessoas que estão ligadas às religiões de matriz africana, por exemplo, por uma falta de conhecimento, ou até mesmo por uma falta de entendimento. E aí se acha no direito ou sendo superior a julgar o outro. Então, veremos agora a definição de racismo estrutural e como ele interfere de modo negativo, veja só, de maneira negativa, na cultura afro-brasileira. Segundo o portal Brasil de Direitos, racismo estrutural é a naturalização de ações, hábitos, situações, falas, pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação, a separação ou preconceito racial. Um processo que atinge tão duramente e diariamente a população negra e as culturas afro-brasileiras. O que é que isso quer dizer como definição de racismo estrutural? Pronto. Lá no período da escravização, não existia nenhum tipo de lei que proibisse aí a ideia de racismo estrutural. Não existia nenhum tipo de lei. Então, diante disso, a partir de 1889, surgiram diversas leis, inclusive leis que até hoje estão vigentes, né, como a lei de injúria racial, que tenta coibir a prática racista. Automaticamente, o racismo, no período da escravização, era uma prática aberta, todo mundo conseguia ver, olha, você é preto, você é negro, eram expressões comuns daquele período da escravização. Então, o racismo era visível, né? Era aberto, as portas eram escancaradas para todo mundo, já como não tinha nenhum tipo de lei que tentasse coibir essa prática. Porém, a partir de 1889, surgiram diversas leis, inclusive a partir do ano 2000, né? Diversas leis, que tenta coibir a todo tempo, que tenta proibir as práticas racistas, né? Tendo ali como algumas multas, punições, enfim. E até mesmo pode gerar fianças e tudo mais. Vejam só. Diante disso, as pessoas que dizem que não são racistas, mas que seus comportamentos dá a entender que é racista, passou a criar uma nova estratégia de praticar o racismo sem que fosse percebido pela lei. Porque se a lei percebesse que aquela atitude foi racista, automaticamente teria uma sérias consequências, né? Ia ter ali os meios jurídicos. Então, as pessoas acabaram criando uma estratégia de conter ali, de praticar o racismo sem que a lei percebesse. Então, nós temos aí o racismo velado, que tem semelhança com o racismo estrutural. A sociedade passou a se organizar, política, economia, social, cultural. Diante disso, o racismo passou a estar impregnado nas estruturas. Racismo estrutural é práticas de inferiorização, de segregação, de preconceito, que estão inseridos nas estruturas da sociedade, na estrutura política, econômica, social. A partir disso, as pessoas passaram a achar normal, tentou naturalizar, achar normal que o fato de um espaço de trabalho ser composto apenas por pessoas brancas. As pessoas acham isso normal. Porém, a gente sabe que ali tem uma porcentagem de racismo estrutural, ok? É o que a gente vai perceber agora. No ano 2020, a morte de George Floyd, lembra do afro-americano de 40 anos morto, asfixiado por um policial nos Estados Unidos, desencadeou uma sequência de protestos que denunciavam não só a violência policial, mas o preconceito e a discriminação racial presente na sociedade estadunidense, lá nos Estados Unidos. Assim como ocorreu com o garoto João Pedro, de 14 anos, morto em maio de 2020 durante uma ação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui nós temos dois casos, não sei se vocês conseguem lembrar, o de George Floyd, né, esse daqui, que foi morto por um policial, e do garoto João Pedro, que também foi morto durante uma ação policial. O garoto só tinha apenas 14 anos de idade. A gente vai ver o racismo estrutural dentro da categoria de segurança no Brasil e no mundo. Então, diante disso, a gente consegue perceber que gerou uma série de consequências esses dois aspectos, esses dois acontecimentos, gerando, assim, um movimento que ficou conhecido como Vidas Negras. Esse movimento Vidas Negras, né, tinha como principal objetivo, né, combater
o racismo estrutural que estava impregnado, que está impregnado ainda no meio da segurança, como no meio da saúde, no meio da educação, no meio da economia ou da política. Com o slogan Vidas Negras importam, as manifestações popularizaram o debate sobre esses episódios não ser apenas um ato policial, apenas. Não foi apenas uma violência policial, mas a consequência de um racismo estrutural que está impregnado ali. Por que eles foram mortos? Se eles não tinham nenhuma passagem pela polícia, se eles não tinham nenhum tipo não representavam nenhum tipo de ameaça para a sociedade naquele momento, tá? Então, diante disso, tem essas questões que devem ser elencadas como formas de racismo estrutural, ok? Então, de acordo com o mapa de violência de 2016, morrem cerca de 30 mil jovens entre 15 e 29 anos por ano, sendo que 77% deles são negros, resultado da morte de um jovem negro a cada 20 minutos no país. Observe, no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro ele é morto. Será que isso é reflexo do racismo estrutural mesmo? Será que isso é reflexo do racismo estrutural também presente no Brasil? Então, diante disso, são casos a ser pensado. Uma outra pesquisa. No Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de homicídios de pessoas negras aumentou 11,5% entre 2008 a 2018, enquanto o de pessoas não negras diminuiu 12%. Além disso, das 4.519 mulheres assassinadas no país em 2018, 68% delas eram negras. Então, a gente consegue perceber que durante a história, durante os últimos anos, a população negra vem sendo aí marginalizada, né, vem sendo aí morta por diversas questões, por supostas balas perdidas e que, na verdade, pode até entender que não são balas perdidas, na verdade, são balas achadas mesmo aos corpos negros. Então, diante disso, são questões a ser pensadas de como o racismo ele está estruturado na sociedade. Então, o racismo estrutural, por exemplo, na sociedade brasileira, uma outra característica, uma manifestação prática dessa estrutura pode ser observada na ocupação dos negros em cargos de chefia. Das 500 maiores empresas do país, que segundo a pesquisa de Ethos é de 10%, mesmo os negros sendo a maioria da população nacional, isso significa que o racismo estrutural faz parte da ordem social e é reproduzido de forma consciente ou inconsciente em todos os políticos, econômicos, sociais da sociedade, ou seja, em todos os aspectos políticos, econômicos, sociais da sociedade. Dessa forma, o racismo estrutural se expressa nas desigualdades raciais presentes na sociedade, sejam elas políticas, econômicas ou jurídicas. O que é que isso quer dizer, pessoal? Significa dizer que o racismo estrutural, ele não vai se apresentar assim de cara. Olha, eu sou eu sou racista, eu sou uma pessoa racista. Não, pelo contrário. A gente consegue perceber o racismo estrutural dentro das estruturas. Das estruturas de segurança, eu trouxe esses dados aqui para mostrar que o público que maior morre é a população negra, que é maior morta diariamente, né, anualmente, é a população negra, seja homens, seja mulheres. Nas grandes maiores empresas do país, 10% ocupam o cargo de chefia. De 100%, apenas 10% ocupam o cargo de chefia. Então, a gente consegue perceber que é racismo estrutural que está aí ligado dentro dessas questões. Não são todos os ambientes que praticam aí o racismo estrutural. Então, o racismo estrutural ele pode ser de forma consciente ou, se não, de maneira inconsciente, tá? Então, diante disso, a gente vai para a nossa atividade, pessoal, momento da atividade. É simples e fácil, tá? Você vai buscar, vai pensar na internet mais um pouquinho, e você vai descrever a definição e a importância do movimento Vidas Negras para o combate ao racismo estrutural, ok? Ou seja, o que foi o movimento Vidas Negras importam? E qual a sua importância para o combate ao racismo estrutural? Você vai produzir um texto justificando, tudo bonitinho, tudo organizado, vai tirar uma foto e enviar para o seu professor, a sua professora de Sociedade e Cultura. Do mais, eu encerro a aula de hoje aqui com a seguinte frase: racismo hoje, né, ele é crime. Chega de fingir que é normal, tá? Testemunhou, sofreu preconceito e denuncie. É injúria racial. Diz que sim.
Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Eu espero vocês na próxima aula e é sempre um prazer enorme estar compartilhando com vocês aqui um pouco do meu conhecimento. Do mais, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aqui abaixo ou se não entre em contato com o seu professor, que ele vai dar todo o suporte necessário. Valeu, pessoal. Fiquem em paz.